atende a isso, a de não pensar. E aí a gente colocou aqui, ó, o que seria isso? A aplicação de modelo empresarial de trabalho nas escolas. Você vai preparar, exatamente, você vai preparar aquele aluno para ser uma mão de obra, para ser inserido no mercado de acarro nessa coisa. Você tinha hora, mas aí. É mais cara, né? Tem mais história para todos. E aí, gente, é interessante essa gente ver a história, né? Mas eu vou retomar a história. Né? Eu tenho 50 anos, só agora eu vejo uma universidade no meu município. E alguma coisa errada aí, eu sou resultado dos três, da C64. Então, a gente enxerga nessa apresentação deles, claramente o que se fez para a docência e por que a gente está nesse estágio aqui agora. Talvez se repetir essas coisas. Eu não vejo dessa forma. Assim, quando a gente olha para esse período da história, você tem uma limitação de fato, de você tem que cumprir um conteúdo onde pegar a disciplina de história, você trabalha datas, feriados, datas, essas questões. Hoje você trabalha uma discussão mais ampla, que leva o aluno a pensar. Mesmo se a gente falar do currículo mínimo que está apresentando, você tem essa liberdade de trabalhar temas inserindo ali. Então, é bem diferente. Eu hoje não tenho medo da cadeia. Eu teria de pé. A limitação daquela época era física mesmo, o cara ia preso. Hoje em dia não. Os caras estão aqui hoje, hoje vocês têm uma liberdade de sala de aula. Eles entrariam aqui e toneriam essa discussão. Tem isso muito. Eu acho que isso é um diferencial. Por conta já do que estava fazendo aquela questão que nós estamos anterior de calar professores, e aí formar uma formação apenas uma formação militar. E nesse mesmo período, você tem uma operação que estava lá não sei se é exatamente essa é a operação Acordo MEC, o que foi isso aqui? O MEC, né, o Ministério da Educação Brasileiro, ele vai fazer acordo com o governo dos Estados Unidos, através dessa agência aqui, para ter assistência técnica de cooperação financeira para a educação. Na prática, o governo americano estabeleceu políticas de educação aqui no Brasil. Para melhorar a educação brasileira? Parece que não, era mais para atender essa lógica de mercado capitalista internacional. Então, o acordo firmado entre o MEC, o Ministério da Educação do Brasil, e o Departamento, e aí você tinha presença de americanos agindo aqui para poder direcionar esse estudo. Essa aqui é uma coisa do atraso, né? A gente vai avançar aqui, aí já saindo da ditadura, a primeira Constituição, quer dizer, a Constituição, a única Constituição de 88, aí vai trazer novos rumos para a educação. De acordo com o artigo 206, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso permanente à escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, com a existência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4. Gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais. Inciso 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente no concurso público, provas e títulos, aos das leis públicas. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. É o que está pautado hoje nessa Constituição, e aí é LDB, né, de 96. E em 96 vem esse Plano Nacional de Educação.
Esse Plano Nacional de Educação, o primeiro, ele foi criado em 1996, entraria em vigor de 2001 a 2010 para cumprir algumas metas, isso não foi feito, o plano não cumpriu integralmente o que tinha que fazer, e aí foi pensado no segundo plano, que estabelecia metas, e aí deveriam ser cumpridas de 2011 a 2020, isso ficou engavetado no período e só foi assinado agora, né, em junho de 2014. Então a gente já está com um atraso aqui e provavelmente vai comprometer o cumprimento dessas metas. Nessas metas, percebe aí que em 58 não bateu ponto que estava acontecendo. O pensamento mudar. Aí temos que ter os planos e agora essas metas aí, e foi bem pensado por nós, que tem a meta que está no plano. E tem os contrapontos, dizendo aí qual é a defasagem, qual é essa dificuldade. Então, se neste caso começa tarde, esse plano, para chegar no final do ano, que é 2020, já fica complicado, né? Olha só ali, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse plano. Sendo castigada até 2016, né? Começou foi assinado, segundo a Ana falou que agora. Deveria ter começado, né? O plano foi assinado só para ser aplicado em 2015. Para fazer isso em um ano. Sério, né? Volta aí então lá. Sem contar que não preparou o profissional estatal. Beleza? E não preparou. O pessoal que pegava a criança de 0 a 3 eram trecheiras. Com todo respeito ao trabalho das mulheres das creches, elas não são educadores nem pedagogas. Tem que formar esse pessoal. Tem até um ponto aqui, porque assim, a gente colocou aqui os desafios, porque na verdade o ponto principal do nosso trabalho é falar desses novos desafios da educação. Só que aí a gente voltou para entender um pouquinho esses embates da educação, esses rumos, e aí refazer de 1988, depois do período da ditadura. E aí metas, estabelecer metas para serem cumpridas. E essas metas passam, cumprir essas metas, passam a ser um grande desafio. É o que o Mike está falando, essa questão aqui de atender essa quantidade de crianças na escola. Se pegarmos o professor em relação à preparação e tudo, eu vi no final do momento, na rádio, estava pagando, indo pagar uma bolsa, eu acho, para quem quisesse ser professor. E nesse caso está tendo esse desmanejamento futuramente docente, devido a essas questões todas, não tem preparação, aí qualquer metas de violência, tudo isso que for, pode explicar em relação a isso. Até 2012, apenas 21%, aí foi colocado aqui, que tinha de 2011 a 2020, então em 2012, apenas 21,2% das crianças de 0 a 3 anos e 78% das crianças de 4 a 5 anos estavam matriculadas. Então aqui, 2012, apenas 21% de 0 a 3 anos. Aqui, onde está o 0 a 3 anos, é 50%. E de 4 a 5 anos, 78%. A qualidade é 5%, né? Então realmente fica difícil conquistar o que nesse caso o plano deseja, se não tem preparação e se não tem nem planejamento. Porque se for o planejamento para 2011, como é que vai ser assinado em 2014, para ser imposto em prática em 2015? Então não teria um tempo hábil para que seja, neste caso, preparado realmente essa meta seja cumprida rigorosamente. E o meta 3 é o seguinte: universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período vigente deste plano, 2020, né, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Contraponto. Em 2012, apenas 50% dos jovens de 15 a 17 anos estavam no ensino médio. Aí tem as questões de trabalho, dificuldade de acesso, esse interesse em trabalhar nos textos, busquei, nesse caso,
necessário que a escola seja bem implantada, né? As crianças tenham vontade para a escola, as crianças não têm vontade para a escola. Então, a escola tem que ser atrativa, não é? Aí, eu vou abrir um comentário, se me permite. Estava conversando com um colega, na semana eu fui conversando assim, a seguinte coisa. Tá muito difícil, muito complicado ministrar aula. Tá, mas entenda que nós estamos desanimados. O que faz com que as crianças vão para o colégio? Os projetos, os planos, o Bolsa Família. As crianças vão ficar com o Bolsa Família, não vai pela finalidade de querer aprender. E a educação é necessária. Não precisa de projetos para isso. Você dá projetos para encher as escolas. Então é isso que acaba acontecendo, acaba com a finalidade da escola. Eu falei isso no dia de aula, mas a escola perde. A escola não é mais para ensinar conteúdos institucionais. A escola agora é para segurar crianças, neste caso devido ao projeto, por si só não segura. Daí o desafio. Perfeito. Como mudar essa lógica? Mas aí você precisa reencantar a escola. A criança tem que ir para a escola com vontade, e não porque tem projeto, e não porque outras questões. Aí tem taxa de frequência escolar, 62% de brancos, 47% de pretos ou baixos. É importante colocar isso aqui, essa diferença, aqui neste caso aparentemente pequena, mas é importante colocar devido a isso mantém essa diferença, essa questão racial, questão de negro pobre, ou até negro branco. Essa questão aqui é importante a gente perceber que existe ainda uma diferença muito grande nesse sentido racial. O seu Jorge, assim, você está falando. Porque eu falo, as pessoas não concordam, mas eu vou falar. Que a escola tem que ter um atrativo, tem. Eu acho assim, uma questão cultural passada também pela família que alguém não concorda. Por quê? Antigamente, na minha época, na época anterior, todo mundo ia para a escola, todo mundo estudava e não tinha esses atrativos. Muito embora que eu, garota, eu tive professores que as aulas deles eram igual hoje em dia. Dentro da sala de aula eles faziam, passavam filme, só que assim, o comprometimento da família, de passar, igual nos Estados Unidos que você vê nos filmes, a preocupação do pai, da mãe passar que o filho vai estudar e ele vai fazer uma faculdade, mas ele não tem, eu moro numa área pobre, que os pais botam as crianças na escola com 10 anos. Aí, não sabe ler. Professor, quer dizer, com 10 anos na escola, não sabe ler, o professor fica perdido. Isso teve um confronto meu que eu já falei aqui com o chefão lá, do comando paralelo, quando ele quis cobrar que eu, na biblioteca, eu tinha ensinado a ler. Porque houve isso, eu falei, vem cá, desculpa, o filho do NEM, quando você voltou do filho na escola, tem 10 anos. Eu falei, então, ele sabe ler? Não, eu falei, então, chegou na escola com 10 anos, o professor joga logo na primeira série. Tem 20 alunos, ele vai ficar para trás, mas a culpa é de quem? Sua, né? Ele não colocou na escola, acho que quem tem, gente? Onde eu moro, tem bastante. Eu não estou discordando da questão familiar. Eu acho que tem que ter também essa participação da família nas escolas. Mas outras considerações a gente tem que fazer. Antônio, você falou assim, pô, eu peguei essa época da ditadura, o ensino lá. Não era um ensino disciplinador, completamente diferente de hoje. Então, todo dia antes de você entrar na sala de aula, todo mundo se formava no bate das tecnologia e tudo, você também um atrativo você tinha aqui com a criança. Hoje não. Ele tem vários atrativos aqui do lado de fora que a escola não oferece, a questão da informática. Então, eu não estou justificando que isso leva a esse desinteresse que a família tem que participar. Eu acho que a família tem um papel importantíssimo, tem que participar, mas a escola tem que entender também nessa modificação. A gente pensar o seguinte, por que o aluno não está afim? É só por conta da família? É só essa questão? Não é. São outras questões que a escola tem que se adequar, ela tem que oferecer algo mais para o aluno. A escola tem também tem. fazer atrativo. Nesse ponto aí, nós até olhamos e às vezes até entendemos o Bolsa Família como um ponto negativo. Porém, se o Bolsa Família está fazendo com que a criança vá à escola, aí já cabe aos professores ter algo que você falou, algo atrativo, conteúdo para passar para essas crianças. Porque aqui fora tem muito atrativo. Então, se você tem um meio de fazer com que a criança vá à escola, aí você vai impor a disciplina.
escola, aprender isso tudo. Quer dizer, então, nós temos que ver que até dos pontos teoricamente negativos, nós tiramos coisas boas. Nós temos que tirar essas coisas. Semana passada, o professor citou o professor de educação física que levou a professora, né, levou pipa para a escola. Olha, a diretora ficou maluca. A criança, atenção, mas a criança não gosta de pipa, não aprendeu mentira lá. Pipa, o professor não citou isso. Tem que haver escola. Quem estudou? Tem que haver escola. É possível pensar isso numa escola lá atrás? Não, aí não. Se o professor leva pipa para a escola, Não poderia nem pensar. É lazer. exatamente. É o lazer. É ócio. É ócio. Não é nem lazer. Lá se chamava de ócio. O papel da família está dando papel da educação. Isso, é. E o papel da educação é nosso. Deixa só. Aí, Rafael, eu pedi um primeiro aqui para. Pode falar. Pode. Porque a educação militar, a democracia tem que ser uma coisa. Eu acho que só um sistema militar, só uma ditadura tem que ser teórico. Eu acho que a gente não conhece a democracia como uma coisa. Porque a gente vive uma pessoa dessa coisa. Não tem ideias, pô. O dia que a gente for a família daquela coisa, se você tivesse todas as famílias padrão, também já ligou você pensa dessa forma. Mas você não tem família padrão, sabe? Você tem uma diversidade de vários caras já. Eu acho que já. Na quinta série. No ponto escolar, o choro é o dia inteiro. Mas, por quê? A história, antigamente, era decoreba, só. Era você decorar datas. Agora ele falou fatos, nomes. E era horrível. Eu não sou boa de decorar. Então, eu detestava mesmo. Acabei, quando eu entrei no pré-vestibular, que não era. O professor falou assim, lembra da história que vocês aprenderam no ginásio, no segundo grau? Lembra? Esquece tudo. Então, ele me mostrou uma outra história e eu me apaixonei, a ponto de fazer minha graduação em História. Então, eu acho que é questão de... Encanta, tem como encantar assim. Eu sou apaixonada por História. A questão aí das brigas entre alunos, agressões, os professores estão com uma instituição de patrimônio que não tem uma política para tratar essa questão. Então, assim, todos os pontos, desafios aí para poder transformar a educação, melhorar a qualidade. E segundo a meta lá, é 2020. A mais do que o branco. O branco tem mais desenvolvimento de massa do que o intelecto, do que o negro. Por quê? Na realidade, o que vocês trouxeram foi o dado real. Porque na realidade não tem nada a ver com desenvolvimento de genética, nada disso. O que tem a ver é o quê? É a política de desenvolvimento social, de assistência social. Ela leva isso. Que nós temos, na realidade, o negro tem 500 anos, vamos por aí, né, de prejuízo, tá, de igualdade com o branco. Porque, na realidade, quando veio a colonização e veio tipo assim, a escravização, a expansão dos negros para o Brasil, o negro só ficou à margem, e quem ditou tudo foi os brancos. Então, na realidade, hoje, né, está se mudando essa visão estereotipada. E vai mudar, por quê? Porque nós temos sim, porque quando um branco, uma pessoa nasce numa família branca, informada, estruturada, que tiver acesso, oportunidade, ela vai saber falar melhor porque os pais tiveram estudo. O ambiente familiar já é outro ambiente familiar, é totalmente diferente do negro, que vai curtir um baile funk, vai falar que o baile funk vai falar cheio de uns vocabulários chulos, né? Que não vai enriquecer, não que esteja criticando quem gosta da cultura, quem gosta do funk, né? Nada disso. Eu estou falando do acesso a uma linguagem, né, intelectual que nós, negros, ficamos à margem através dos nossos ancestrais que não tiveram a mesma oportunidade. Aí que está a diferença. O racionalismo, ele vai dizer que o desenvolvimento da inteligência acontece a
partir do quando, só quando o sujeito, assim, na verdade o racionalismo ele vai explicar que o desenvolvimento da inteligência se dá através do raciocínio, somente. É através da razão, do raciocínio, através do mundo racional é que a inteligência vai se desenvolver. Ele desconsidera o meio ambiente do qual o sujeito está inserido. Então esse é o ponto de vista do raciocínio. E o grande responsável é por fazer com que o sujeito e a inteligência humana se desenvolvam. Ou seja, é no meio ambiente, no mundo material, é que se encontra a resposta para explicar a inteligência humana. A partir dessas duas escolas que tentam explicar o desenvolvimento da inteligência humana, é que vão surgir abordagens em educação como as tendências, e não sei se já foi falado aqui na primeira, mas a gente vai também falar um pouco, a escola liberal e a renovadora progressista. Tá? Essas são as duas grandes tendências que vêm surgir no meio educacional para fazer com que a educação venha a melhorar. É claro que dentro desse contexto existe toda uma questão que é ideológica, social, política, religiosa, que vão influenciar e articular toda a formação dessas teorias. Tá? Dentro da tendência liberal, nós temos a escola tradicional, a escola progressiva, a renovadora não diretiva, que é a escola nova, e a tecnicista. E na tendência progressista temos a escola libertadora, a libertária, a crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. São escolas que tentam dar uma melhor qualidade, uma melhor estratégia para fazer com que a educação venha melhorar. Nosso objetivo não é falar sobre essas escolas, até mesmo porque acho que tem grupos que vão falar um pouco melhor sobre isso. O foco está no construtivismo, que é relativamente nova. Ela surge a partir dos ensinos, do conhecimento do psicólogo e biólogo Piaget, mas que ultrapassa as fronteiras educacionais, porque o construtivismo ele serve de base para a psicologia e serve de base também para teorias socioconstrutivistas. Aí já vai fazer um link também com a sociologia da educação, onde nós encontramos teóricos construtivistas que vão dizer que como que se forma, como que o conhecimento, como que o desenvolvimento social acontece. Tá? Sendo que o construtivismo ele não tem uma mera ligação com o racionalismo e o empirismo. Tá? Ele parte do princípio de que o desenvolvimento da inteligência ele não se dá nem só razão, raciocínio, né? Nem só o meio influenciando e condicionando o sujeito. O desenvolvimento da inteligência acontece na interação desse indivíduo, desse sujeito com o meio ambiente. Se você tira o meio ambiente, o sujeito ele se desenvolve, mas de um jeito. Se você tira o raciocínio, isso é uma coisa que envolve de um jeito, porque o meio ambiente é um, ou nos Estados Unidos de outro, porque o contexto sociocultural é outro. Não posso dizer somente também isso, porque no Brasil existe um contexto muito grande de culturas. Então dizer que ele só se desenvolve de um jeito no Brasil também é cair nessa ditadura da inteligência.
tá? Mas é na interação que ele vai construindo a sua inteligência, a forma de aprender e a forma de se relacionar com esse ambiente. Ele acaba devolvendo no ambiente aquilo que ele aprende. E no construtivismo vai dizer também que não dá para se dizer que ele vai chegar num determinado local como uma previsão, é um produto acabado. Não. Ele interage com o meio enriquece o desenvolvimento da sua inteligência, ele devolve para o meio isso e reconstrói o meio. É nessa interação que o sujeito se constrói e que cultura também se constrói. Essa é a ideia do construtivismo. E, para fechar a minha fala, nessa primeira parte, a partir dos ensinos de Piaget, da teoria de Piaget, surge também nesse contexto educacional Emília Ferreira, argentina, nascida em 1936, né? E que ela pegou os ensinamentos de Piaget e começou a trabalhar no sentido de proporcionar isso um benefício para a educação e para a forma como o homem aprende. E ela vai também trazer as suas técnicas, seus conhecimentos, a princípio, para a alfabetização, a forma como a criança aprende a escrever e aprende a ler. Nessa aqui foi o construindo o conhecimento. Uma coisa interessante do construtivista é que ele proporciona a criança a desenvolver esse conhecimento. Nós vimos no trabalho anterior uma parte fundamental da história que reflete isso para hoje, para nós. Isso daqui é o construir do saber, o tecer do saber. Eu achei interessante o construtivismo nessa parte porque dá uma oportunidade para a criança desenvolver isso, desenvolver a sabedoria, desenvolver o conhecimento. Eu coloquei que é a primeira parte aqui, ó, construindo. Nós vemos que hoje em dia nós temos umas novas técnicas que faz com que essa criança venha desenvolver. Isso faz parte também do construtivismo. A voluntariedade do professor de chegar, instruir o aluno. Hoje a abrangência é maior, por isso que eu perguntei aqui. Será que a história pode retornar? A história pode retornar no princípio de ser aquele padrão. E ele não trabalha no ato de padronização, mas sim de desenvolvimento intelectual, preparando como nós aprendemos até no filme Podcast, nós vimos que ele estava preparando eles para a vida. E hoje as tradicionais, o tradicionalismo, ele preparava para um padrão, estipulando a classe, colocando em vários, jogando ele de um lado, colocando para o outro, mas nunca desenvolvendo realmente o que ele tinha de melhor. Ou como foi dito nas aulas anteriores, nós vimos um aluno é péssimo, mas ele tem algo dentro dele que precisa ser desenvolvido. E essa desenvoltura e esse crescimento parte também do aluno. E há, como foi dito, uma interação. Essa interação também reflete o professor que aprende. E sabe que esse aluno ele pode se desenvolver muito bem. A segunda é atividade reflexiva. O que é um olhar construtivismo? Atividade reflexiva. Essas atividades faz com que ele venha repetido em todo o conteúdo. Ele não deixa por menos o que ele aprende. O construtivismo ele faz com que você venha desenvolver essa área, fazer com que você venha realmente pensar, refletir o que está sendo dito. Como foi, não sei quem foi que falou que trazer novas opções dentro da sala de aula, eu perdi a linha, não vi quem foi, aí trazer novas opções de ensinamento, fazer com que ele venha desenvolver, fazer com que não seja só uma temporada, mas seja também um desenvolvimento intelectual. A outra,
eu vi que no padrão cultural do aluno, oferece um suporte para a exploração do conhecimento. E além disso, ele instiga e provoca, provoca a imaginação. Instiga e provoca a imaginação do aluno. Destacar uma questão nessa área do construtivismo, que é os filhos do analfabetismo são alfabetizados. Então, o que eu quero deixar dentro dessa abordagem da Emília, a palavra dela, é que realmente nós precisamos criar condições para que esse indivíduo ele possa estar vivendo ali o processo escolar, estar no contexto onde ele está inserido, possa haver uma construção maior para que o conhecimento dele venha abarcar condições aproveitáveis para que ele venha se desenvolver na área escolar e dentro de uma sociedade que a gente sabe que tem a desigualdade, tem essa condição. Então a abordagem dela que é a forma que esse indivíduo ele vai estar sendo trabalhado para que futuramente ele venha desenvolver algo e condições melhor dentro daquela área que ele está sendo desenvolvido, que é a área da educação. Vai para o telefone, tá? Ela descobriu como uma pessoa vivendo em sociedade mais ou menos letrada, aprende a ler e escrever, tem uma grande importância para a ciência da educação. Já falamos que ela estudou com a discípula Piaget. Então o que acontece? Depois da descoberta dela sobre como o pessoal aprende a ler e escrever dentro da ciência da educação, construiu dentro de Piaget a construção do conhecimento. Porque ele retrata e tem a ver com o construtivismo, né, professor? Concorda? Então, quando aquele técnico ele tranca aquela porta e causa um rebuliço, porque os alunos do time já estavam fazendo sucesso, estavam ganhando etapas, né? Mas quando aquele técnico ele se depara com a nota daqueles alunos, ele fica chocado, fica abismado e manda parar tudo, tranca tudo e vamos voltar para estudar, vamos voltar para o colégio, vamos voltar para o aprendizado, né? E houve um rebuliço que os pais fizeram, ele começou com a direção, a respeito da nota daqueles alunos, do aprendizado, do conhecimento daqueles alunos que estavam em nível inferior, estavam muito pobre o conhecimento deles, e tranca tudo, volta para o colégio de novo e houve um rebuliço. E querendo expulsar o técnico, porque era o sonho dos pais dos filhos, né, da televisão, da fama, né, ainda mais que eles são negros, né, então aquela discriminação, tira o técnico, né, e os alunos entendem e aprendem com o professor ali que é necessário crescer junto, tanto o talento, porque eu vi uma reportagem de um rapaz muito famoso daquela época, do tempo do Pelé. Ele ganhou muito dinheiro, né? Pelé não sei se teve estudo, mas Pelé investiu o dinheiro dele. E esse rapaz que houve uma reportagem que, se não me engano, foi um grupo que fez, ele estava em outro país mendigando, passando necessidade em outro país, porque ele jogou no tempo do Pelé, ganhou muito dinheiro. Então, o que adiantou ele ganhar muito dinheiro, mas não teve uma base, né? Uma estrutura. Então ele pegou
eu sempre gostei de um camarada que, eu esqueci o nome dele, jogou com o Pelé, famoso, teve nome, mas está indo no país metido, então não adiantou. Então eu entendi aquele filme que o técnico ele queria que aquela equipe crescesse junto tanto nos estudos, porque teria como ele investir o dinheiro dele numa coisa que ele já tem estrutura, já conhece. Então, isso ela tem realmente um potencial. Porque o próprio GEMPA, como a Margarida falou, ele vai contra-argumentar alguns trabalhos de Emília Ferreira, porque embora ela venha trazendo o construtivismo, ela ainda trazia na sua bagagem algumas ideias tradicionais. Então o próprio GEMPA, ele a partir disso reformula e traz um pós-construtivismo muito bem relacionado com a didática, justamente para excluir completamente toda a influência tradicional. E você vê que na didática, quando a gente estuda a própria didática, a gente vê que a didática tenta dar sentido ao ensino longe de uma tradição, longe daquela ideia mecânica de que, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês tiveram essa experiência, tem alunos em faculdade hoje que, se não tiver um questionário, eles não conseguem estudar para a prova. Se tiver só o texto, não consegue estudar para a prova, porque já traz uma tradição, né, já na sua forma de aprender. E isso apoia muito bem a ideia do construtivismo. Por quê? Porque você percebe que são estudantes, embora estão em nível universitário, esses estudantes, eles aprenderam a construir o seu conhecimento dessa forma. Eles só sabem estudar com um questionário. Por quê? Porque a sua forma de aprender foi construída tradicionalmente. Isso confirma a ideia de que o conhecimento é construído. E se você ensinar para a criança que ela só aprende através de pergunta e resposta, vai chegar na faculdade só aprendendo através de pergunta e resposta. Se é uma pessoa que sabe interpretar o texto desde a infância, dar sentido nisso, vai chegar na faculdade e também vai ter essa desenvoltura. Então o construtivismo está dizendo, principalmente o pós-construtivismo, na didática também, que quem constrói o conhecimento é a criança, é o sujeito. O professor tem um papel de facilitador, de ajudador. Então, quando o Freire fala de construir conhecimentos, de partir da relação professor e aluno, assim como também Vânio, a gente está nesse contexto construtivismo. Segunda coisa é que este modelo foi colocado para a escola pública e não funcionou por conta de que o construtivismo se elabora a partir de turmas pequenas, a partir do convívio entre alunos, a partir da perspectiva muito mais relacional. E aí enche as salas do ensino público com 40, 45, 50, e aí o sistema construtivista caiu por terra abaixo por conta da aplicação dela. Mas está nessa perspectiva, formar professores no Brasil com uma perspectiva construtivista para o Brasil avançar. Infelizmente isso não dá para falar tudo, mas não dá para deixar fora a recordação de Vygotsky e de Freire nessa perspectiva. Se vocês puderem, ficam presos a isso não. Querido celular, não respira. Gente, bom dia. Nosso dia vai falar sobre temas da atualidade, tá? Dentro desse tema, como é um tema muito amplo, nosso grupo ele vai abordar um pouquinho a questão do bullying, tá? Na escola, a questão de tecnologias, a questão da lei 1645 e drogas também, tá? Isso vai durar 4 semanas. Eu falo muito quando eu faço Falta só 16 minutos, tá? A gente vai falar sobre o bullying e o bullying na escola. A questão do bullying nas escolas, ele pode acontecer em questão de segmentos tanto dentro da sociedade quanto dentro da escola. O bullying, ele não acontece só dentro da escola, ele acontece também na vida social, no cotidiano, no dia a dia, no trabalho, na igreja, enfim, está
que a gente vai abordar a questão do bullying na escola. Eu fiz um trabalho anteriormente que ele falava de obesidade na infância, tá? Antigamente, a gente sofria muito, era chamada de zoação na escola. Ah, fulano é gordinho, fulano é pretinho, fulano é macaco, fulano é isso e aquilo. Só que antigamente não tinha o termo bullying. Era zoação, era brincadeira, era sacanagem. De um tempo pra cá que essa palavra surgiu. Essa palavra ela não é brasileira, tá? Pode falar. Olha só, gente, o bullying não tem uma tradução, mas quer dizer agressão, intimidação, essas coisas. Eu gosto muito, o que está explicando bem, vocês vão receber, fala sobre o comportamento dos alunos. Eu gosto, assim, de falar que tem três personagens do bullying: a vítima, o agressor e a plateia. O espectador que vê o bullying não faz nada. Então, o seu aluno é magrinho, junto os 2, 3 coleguinhas. Então, o aluno, ele também é omisso, porque o pessoal começa, ele não tem, às vezes, autoestima, ele se sente magro demais, está mal amado, mal resolvido. Isso é minha opinião pessoal, tá? Ele aceita o bullying e fica. Tem um agressor que ele está querendo mostrar que é o bambambam, ele é o poderoso na escola ou no lugar, faz as coisas, todo mundo ri, é o que mais acontece, e o espectador, que é a plateia, que vê as coisas e não faz nada. E mais em escola assim, acontece assim, o cara quer mostrar que ele é o bom. E ele faz o Brasil, todo mundo ri, já é outra coisa que eu odeio, eu como adulto, eu estou falando uma coisa até que aqueles no filme ri. Dá a impressão para quem é mal amado, mal resolvido, que dá rima para pessoas, às vezes não é. Comigo isso não tem problema. Eu saio dessa, tenho uma autoestima legal. Mas tem gente que não tem. E a plateia acha bonito. E assim, os meninos são mais agressivos, que intimidam, no banheiro, a mulherada não. A mulherada, as meninas, elas fazem fofoca. E tem um termo agora que é o bullying na internet, sabe? Bullying celular. O menino na escola ele passou mal e filmaram ele no banheiro passando mal. Horrível isso. E você quando fala, eles acham engraçado. Então, assim, o menino usa força, intimida, as meninas, a fofoca, tira foto também. E a internet está bombando. Isso na escola. No dia a dia, empresa, a minha irmã tinha uma loja no salão, que entrou uma senhora e as meninas fizeram aquele boicote humano. A mulher falava e ninguém respondia. Existiu isso. E eu falava com a minha irmã, o que eu vou fazer? Eu falei, esclarecer que isso não pode acontecer no meio de trabalho. Em escola, quando eu entrei, na escola que eu entrei, eu ainda estou nela, o pessoal da tarde me deram uma detonada as professoras. Eu achei estranho, aí confundiu uma coisa para mim. Se eu trabalhar até, eu chegava a se calar, o risinho, e adulto. Eu estou autoestima enorme. Aí eu falei assim, você deve ficar só até 3 horas? Aí eu falei para ela, pô, esqueceu que eu sou voluntária? Então eu trabalho das 3, eu trabalho das 5. Com o tempo, até as pessoas me aceitarem, foi tipo bullying. Eu chegava, o pessoal, aquele risinho, você vê que alguém isso não é legal, é bullying. Só que como eu tenho autoestima, eu estou nem aí, eu continuo, eu sair de ficar. Agora na escola eu vejo muito. Eu na escola eu chamando de baixinha, pequenininha, garmizé. Isso era bullying, gente, eu não estou nem aí, eu sempre me amei. E eu falo assim, olha, eu sou baixinha, mas eu sou inteligente. Então, gente, o texto é legal, nós vamos passar para vocês, para a gente não se aprofundar muito nisso. Todo mundo sabe que é bullying, né? A gente procura também trazer um termo, tá? Porque todo mundo fala muito de bullying, mas também tem muitas pessoas que não sabem o que é. O termo bullying, ele tem a origem da palavra bullying, que significa valentão e brigão. E mesmo sem ter uma denominação, esse sentido em português, ele é entendido como a lei falou anteriormente. Então, ameaça, tirania, opressão, intimidação, criação e maus tratos. Aqui uma coisa que está falando muito, que eles chamam os agressores de bullies. Então, diversas situações levam os jovens a fazerem bullying. A ausência de limites na família e muitas vezes na escola. O reconhecimento apenas de forma egoísta para ter status poder, quer dizer, está se querendo. A convivência passando por alguma dificuldade momentânea, como separação dos pais, dificuldade financeira, doença na família, perda de alguém querido, etc. E a ausência da capacidade de se colocar no lugar do outro, tornando o bullying extremamente perverso a tratar. Eu vejo assim, que eu falo com meus alunos que eu dou aula de ética e cidadania. Se você que não quer que faça com você, não faz com os outros. Mas tem uma galera lá onde eu trabalho, que quando o cara fala,
acontece, dá um coice, eu chamo de coice, no professor, o cara fala isso, todo mundo engraçado. Até na vida da gente, a pessoa faz uma gracinha, todo mundo ri. Isso é bullying, gente. A pessoa não se liga o que é, mas é bullying. Você fala, meu pai, meu pai é. Aí a pessoa, não é pai não, gente, é pai. Aí todo mundo, pá. É bullying. Se eu não tenho autoestima, que a maioria não tem, tá mal naquele dia. Academia, pelo corpo, bullying em qualquer lugar. Valeu? Entendeu? Deixei. Bom, gente, sobre as novas tecnologias, né? Nós tivemos aqui na sala de aula algumas falas e alguns exemplos, né, do próprio professor Metal, né, que as aulas têm que ser atrativas, elas têm que ser objetivas, elas têm que ser, quando se fala atrativo, como alguns companheiros citaram aqui na sala, não significa que o indivíduo que vai para a escola, ele vai para brincar, meramente se divertir. Mas a escola tem que ter no seu conteúdo, né, algumas atividades que possam implicar, né, assim, o compromisso daquele aluno, né, com a realidade da escola e com a realidade da educação. E aí a gente se debate com uma coisa chamada método, né, e didática, como a gente observou na aula anterior. Né? Se nós temos uma didática distanciada da realidade do dia a dia das pessoas, né, qual é o jovem hoje que não tem um celular que tenha um instrumento tecnológico avançado? Né? Até uma criança de 2 anos hoje mexe no celular. Se você deixar em cima da mesa, ela vai brincar, ela vai tentar entender qual é a programação. Então, o desafio da nova tecnologia, da informática, e aí envolve, né, as escolas estarem estruturadas com computadores, salas de informática, né? Tem algumas escolas que já doam para os professores computador como uma ferramenta tecnológica para que ele possa, né, passar os informes, as notas escolares, quer dizer, os exercícios, né, para os alunos online. E nós temos escolas que são altamente tecnológicas, algumas escolas privadas, algumas exceções públicas, e algumas escolas que não têm tecnologia nenhuma. Né? Quer dizer, e qual é o método tradicional? Aquele método do decoreba, do castigo, que às vezes hoje a lei do castigo não está prevalecendo. Mas existem algumas sanções que são praticadas dentro da escola, né, para aquele aluno disperso que não está ligado no que a gente está colocando, o que o professor está colocando. Então, não basta só sobrecarregar o aluno com um monte de conhecimentos, quer dizer, passar um monte de informação, que até mesmo, né, na internet, né, no uso da ferramenta, se não tiver uma seleção dos assuntos que vão ser abordados, né, o número de conhecimentos que você pode adquirir na internet é enorme. Agora, por exemplo, eu estava vendo da apresentação, uma síntese da minha monografia, a Caio Orientadora, eu citei um texto, por exemplo, segundo o professor, além da ficha limpa, teve 200 mil acessos no site tal e qual, o número de comunicação tal, mas tem a fonte lá, página tal, fulano de tal, entendeu? E a professora questionou esse tipo de arquivo, se trata não confiável. Eu achei que é confiável porque foi publicizado. Né? Então, até as formas de mídia, até as formas de assimilação do que está disponibilizado na internet hoje é questionado. Né? De repente, o tipo de fonte, mas que eu tenho, por exemplo, não são meus filhos, mas que eu ajudo na estudantina, tem 12 e 13 anos. Né? Eles utilizam agora a internet como ferramenta. O professor coloca, eu quero que você fale sobre esse assunto. Ele vai lá e pesquisa. Agora, se é confiável aquela informação, é uma outra questão. Agora, que se faz necessário, né, que as escolas estejam informatizadas, é uma realidade. E aí você vê que o aprendizado, a qualidade do ensino, envolve várias questões, né? Desde de um ar-condicionado dentro de uma sala, né? Se for uma área muito quente, né? Alterna, que hoje é uma exigência já, né? Que se tem ar-condicionado, se tem um mínimo, né? Mas se não se tem essa ferramenta, como atrair o aluno, como trazer ele? Eu acho que não é assim, como se joga todo o peso para o professor. Olha, o professor é o responsável de educar a criança, né?
esse atrativo, como o companheiro colocou aqui, tem que de alguma maneira trazer essa criança que tem um mundo lá fora muito mais atrativo para a realidade da escola. Então, são desafios, né, que, como a gente viu aqui no filme que passou aqui sobre educação, né, escolar, a gente viu que escolas tradicionais de classe média, né, de segundo grau, é comum todo mundo usar ferramentas. Você vê um filme americano de uma universidade, todo mundo tem um notebook ou um Palmer em cima da mesa, né? Até os professores, quando vai dar aula, ele de repente ele não precisa nem mais disso aqui, ele traz um Palmerzinho, dá uma olhadinha lá, olha, e cita algumas fontes. Ou se comunica online, passando a didática, passando, como a gente viu aqui, sobre a questão do construtivismo, né? O professor Rafael facilitou para a gente, né, alguns instrumentos de estudo para a gente, como livros e fontes, né, um elemento facilitador. Imagine se nós não estivéssemos dispondo dessa tecnologia da informática, né? Então, acho que hoje a questão da informática ela se torna-se imprescindível, essa ferramenta informática, desde que ela seja bem utilizada. Depende do critério de avaliação da escola, do professor, mas se não tem, usa-se aquele método da pipa, né? Eu quero falar sobre método, então eu vou pegar uma pipa, vou utilizar pelo menos movimentos gestuais, movimentos lúdicos, né? A música é um grande elemento de educação, facilitador de compreensão, o poema, a poesia, né? Existem tantas formas de você envolver e tornar-se atrativo, né? Teatrinho, né? Trabalhar o teatro, trabalhar outros métodos que possam trabalhar essa coisa chamada ferramenta do conhecimento, e essa que está muito associada às novas tecnologias, né? Que é muito entender. A gente gostaria também de trazer um olhar de que modernizar a sala de aula não quer dizer modernizar ensino. Você trazer novas tecnologias para dentro de uma sala de aula, que têm sido vastamente usadas e utilizadas pelos alunos e pelos professores, não quer dizer que esse ensino ele terá a sua metodologia modificada. Porque se assim fosse, nós estaríamos colhendo resultados melhores hoje em dia que a gente tem visto. Para ilustrar essa situação, de que hoje você forma ou formou professores com uma docência analógica numa realidade hoje completamente tecnológica, e isso está criando um embate, um conflito hoje em sala de aula, e que a gente precisa investigar isso. A gente trouxe um vídeo de um jovem de 19 anos que criou uma estrutura, uma plataforma de software com o objetivo de sistematizar dentro da visão dele o que seria uma sala de aula. A gente não vai poder, infelizmente, passar todo o vídeo, porque o vídeo ele é de 14 minutos. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui também um outro vídeo do filósofo Mauro César Portela. Ele tem um vídeo no YouTube sobre os paradigmas da tecnologia na educação. A minha letra é péssima, tá, gente? Eu, como professora... Vou falar aqui. Vou falar. Os paradigmas da tecnologia na educação. Mauro Sérgio Portela. E ele fala, nesse vídeo, ele explica justamente que a gente não pode ter essa postura arrogante de não incluir novas tecnologias e principalmente não ver o olhar que a gente vai ver agora desse jovem, que ele sentiu aos 15 para 16 anos a dificuldade de relação com o seu professor em sala de aula, como isso impactou na vida dele e como
trabalha na universidade. A tecnologia tem criado um abismo entre educadores e alunos. Quando a tecnologia une as pessoas que estão longe, ela afasta as pessoas que estão perto. Como aluno, eu vivia isso todos os dias. Eu chegava na minha sala de aula, o professor começava a dar uma aula baseado em um livro, só ele sabia o que estava estudando. Enquanto isso, eu tinha que acompanhar a aula daquele professor, o quadro, o meu caderno e o livro. Alguns professores utilizavam o projetor de slides para não ter que escrever no quadro, poucos usavam o curso de vídeo. Se a gente tirar esse projetor de slides da sala de aula, o processo educacional de hoje é o mesmo de 20, 30, 40 anos atrás. Será que ele ainda tem funcionado? Será que ele ainda atrai a atenção dos alunos? E a minha resposta para isso é não. Nós, jovens da era digital, nós fomos criados, conectados. A gente está acostumado a fazer buscas cujos resultados são de todos os lugares do mundo. A gente já não se encaixa no quadrado que é a sala de aula hoje em dia. Nós somos dinâmicos. E é por isso que a gente não consegue ficar olhando para o professor na frente do quadro durante 5 horas seguidas. A gente é dinâmico, a gente tem várias influências. E isso não é culpa dos professores. Eles simplesmente estão seguindo o modelo de ensino e eles também aprenderam. Eles estão dando uma aula porque eles também assistiram. O grande desafio aqui é os professores estão sem ferramentas para envolver e atrair os alunos nessa era digital. Eu estava no fim do primeiro colegial, eu comecei a perceber que a tecnologia evolui muito mais rápido na área de entretenimento do que na área de educação. Eu e todos os meus amigos estavam cercados por tecnologia, só que isso não era utilizado dentro da sala de aula. Pouca gente sabe disso, mas os tablets já existem há mais de uma década. Só que devido à minha deficiência tanto de hardware quanto de software, eles só começaram a ter sucesso depois de 2010. Eles foram representados por uma grande empresa de tecnologia. Para muita gente, o tablet é uma excelente ferramenta de ler e-mails e acessar a internet. Só que para mim era mais que isso. O tablet é uma possibilidade. Uma possibilidade de criar uma ferramenta que envolvesse alunos e professores, principalmente, processem de volta os alunos para o aprendizado. Isso aí, vamos lá. Até aí, esse é o registro que a gente queria deixar. A visão de um jovem que se sente absolutamente desalinhado em ser na sala de aula. E esse é o contexto que ele nos trouxe. No decorrer do vídeo, depois se vocês quiserem disponibilizar no e-mail, vocês vão ver que ele não só criou toda uma estrutura em torno de uma necessidade dele, como ele encontrou apoio em algumas empresas e ele hoje está desenvolvendo software para se adequar à linguagem dele. Como ele disse, eu nasci conectado, a sala de aula não cabe mais para mim. Em segundos eu tenho conexão e opiniões do mundo inteiro. O professor tem que deixar de ser analógico, gente. A docência tem que deixar de ser analógica e a gente precisa fazer esse startup aí, ok? Obrigada. A questão da... A gente queria abordar também a questão da licença fora do ensino. É uma questão que trata da inclusão da rede pública, em particular de ensino de história da cultura brasileira e indígena, tá? Porém, como o tempo está curto, a gente não vai falar muito sobre esse tema não, porque a gente também perdeu o auxílio, porque a Vanessa ela conseguiu a quantidade de 20 ou 21 livros para a gente, para poder estar entendendo melhor essa lei. Onde ela estaria distribuindo hoje, porém ela não teve como vir, porque o filho dela está doente.
aplicativo que também ajuda a gente a deixar essa legislação de drogas na mão. Essa dica para mim também, ela quer fazer esse material para mim. Sim, ela já pediu, só talvez pode entregar. Gente, bom dia. Ainda bom dia. Vamos estar falando sobre um tema bastante atual, que é mais atualidade do que droga. Difícil, né? Droga é sempre um tema atual, né? E droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções. E existe tanto a droga natural quanto a droga sintética. Uma droga que 90%, se não 100%, passa por mim, mas por favor, para a sala de aula está acostumada a utilizar o café, cafeína. 90% ou 100% toma o café. Mas nós vemos que o café, existe as drogas que são estimulantes, existem as drogas que são estimulantes e existem os depressores e os perturbadores das atividades mentais também. E o café, ele é considerado uma droga estimulante. Se nós formos pegar a Revolução Industrial, século XVIII e XIX, historiadores me ajudem, por favor, nós vamos ver que os sujeitos, as sujeitas e os sujeitinhos, homens, mulheres e crianças, trabalhavam naquelas máquinas e eles não utilizavam muito da água do rio, que era o rio Tâmisa e Sena da época. Por quê? Esse rio provocava muitas doenças, desenteria. Então havia-se o hábito de tomar álcool, bebidas alcoólicas. Mas aí se tinha que trabalhar em máquinas pesadas, como que eu vou trabalhar em máquinas pesadas chapado? Não tem condição. Nessa época, a pessoa trabalhava média de 16 a 20 horas por dia. Para analisar, precisava de um estimulante. Foi quando o café foi introduzido. Por quê? O café estimulava a gente para que eles pudessem estar trabalhando, para que eles pudessem até mesmo estarem acesos, vamos assim dizer. E nós vemos que as drogas depressoras, como elas tendem a diminuir a velocidade de funcionamento do cérebro. Entre essas drogas está aí, o álcool, graças a Deus, poucos é que bebem, Tá aí o álcool, tem o calmante, tem o sedativo. Então são drogas que nós não estamos habituados a usar. E existe também as drogas perturbadoras das atividades mentais. Entre elas está a maconha, muitas vezes nós sentimos aí uma marola, uma marola, sentimos uma marola no ar, está aí a maconha, pessoas que têm o hábito de tomar o chazinho de cogumelo, Então, nós vemos que ela é classificada dessa forma, tanto estimulantes, depressores e perturbadores. E não podemos deixar de falar também sobre analgésicos, drogas sintéticas, que nós fazemos uso dessa droga, os outros sentem uma dorzinha, sentem isso, sentem aquilo, está lá tomando uma droga. É isso? Gente, olha, esse assunto ele é muito bom e ele é bem extenso. Eu tenho esse material completo, quem quiser depois, o tempo não vai nos ajudar, mas quem quiser depois, eu
hoje está passando, mas nós como professores, nós vamos encontrar muito em sala de aula algumas gírias que estão ali. Os alunos vão estar falando, então é um meio até de detectar, caramba, será que essa criança usa droga? É um meio até de entrar e ajudar essa criança, né? Entre as gírias, gente, isso aí é só uma parte das gírias. Tem 4 vezes mais do que está aí, tá? Eu tenho, se quiser, depois eu passo. Algumas já estão em desuso já. Oi? Algumas já estão em desuso. Agora, maricas para mim é novidade. Oi? Maricas para mim é novidade. Gente, só para pegar um gancho aqui, para finalizar, que a gente também tem outros grupos e tal. Na verdade, a vida é uma droga, né? Eu fui num debate, aí tinha uns pessoal de funk lá, e o pessoal de hip hop, aí eles começaram a cantar assim, né? A vida é uma droga, estudar é uma droga, tudo é uma droga na verdade, né? Tem que ser assim, e é um tema muito assim, peculiar, né? Para se discutir na escola, né? Como forma também de educação, interação. Como é que você é uma escola em que o exército de reserva que está na escola são filhos dos filhos do tráfico, né? Que está na sua porta ali, né? Quer dizer, como é que você não vai, por exemplo, eu estou lá na Maré agora, né? Então, assim, há uma expectativa que acabou a eleição amanhã, né? E o tráfico, assim, já ocupou os espaços, quer dizer, aquilo que estava subindo, subcaminhar, não, agora eles parecem que se apresentaram e já tem uma guerra, né? De facção lá, esperando só o exército sair, quer dizer, mesmo com o exército eles vão lá, e sem sair. Então, quer dizer, isso não pode deixar de afetar a escola, os conteúdos da escola. A escola tem que discutir essa questão com os alunos. Se meu público-alvo são filhos, né, do tráfico, eu não colocar nada sobre drogas, eu não falar. E aí, gente, só para pegar um gancho para a política, né? O deputado mais votado aqui foi o Bolsonaro, né? Que tem uma linha assim, extrema direita, um cara reacionário pra caramba. E ele teve 400 e tantos mil votos, quase 500 mil votos aqui no Rio de Janeiro. Então tem pessoas que seguem aquela linha dura mesmo. Fumou? Preso. Roubou? Mata. Quer dizer, existe um conceito, né? Existe até uma questão ideológica. E ele foi subir o palanque lá do Aécio Neves lá, o próprio Aécio Neves rejeitou ele. Ele colocou isso no problema, ele não sabe se é pelas posições dele, né? Fala, não, dizem que eu defendo a ditadura, que eu sou contra negro, que eu sou contra homofóbico, né? Ele deu uma nota sobre isso, mas o cara não quis tirar a foto do lado dele. Então são temas, né? Que eu acho que a questão do método, da educação, e a escola, eu acho que o professor, se tiver habilidade, ou a escola tiver uma dinâmica que possa tratar esse tema como uma questão educativa, né? Como desfile naquele filme de basquete, né? Quer dizer, a tendência do negro ou das pessoas que vivem em áreas de periferia ou que vivem à margem da sociedade, ele tem uma probabilidade muito maior, né? De declinar, de cair, né? De não avançar na vida do que avançar, né? Então é um tema muito que a gente teria que ter um olhar mais para a educação, mas não dá tempo. Tem mais coisas para ser falado sobre abstinência, mas o tempo não vai ajudar. Mas quem quiser o material, tá bom? Estou fornecendo o material com o maior prazer, tá bom? Gente, obrigada. Tá? A minha breve pergunta para o grupo é o seguinte, né? Eu sou doutor de tecnologia legal, bullying também, além da história tem um pouco de lado, mas o que me chama a atenção é quanto que esse tema da droga, ele nos prejudica uma perspectiva de educação libertadora e de uma educação que entra nos espaços das comunidades onde a droga há. Não se espante com o que eu vou falar, mas não é nada assim tão organizado, mas nós tínhamos intelectuais que passavam a puxar o seu caminho. Não tinha esse problema que a gente está colocando social da violência. Só usava droga, sabe que Caetano usava, sabe que Gil usava, os grandes intelectuais até usaram e usaram os códigos e mais. Como é que esse pessoal conseguiu substancialmente produzir conteúdos importantes e agora esses nossos estão envolvidos nisso, não produzem?
Essa é a questão de fundo. Eu não estou fazendo a apologia da droga, não está entendendo? Mas se a gente olha para a história, teve outros que usaram e que usaram uma autonomia tão grande de produzir o conhecimento. Agora nossa molecada não produz conhecimento e está aí morrendo desse jeito. Eu acho que tem um desafio grande para a educação isso aí. Grande educação. Deixa eu só lançar aí o desafio. Mas eles têm que usar drogas, não. Mas outros americanos usaram. E dá aula numa comunidade, o tráfico interno vai falar e combater o tráfico com esses alunos que são filhos do tráfico. Isso é complicado. Combater, eu acho que é muito complicado. Combater, eu acho que não é a melhor solução. Porque combater vai entender que assim, é um exército, mas é o seguinte, isso já está inclusive como uma discussão no Senado. Isso, né? Porque o Uruguai já avançou. O próprio Estado, eu tenho até um vídeo que eu tive no Observatório de Favelas, e foi um debate sobre a educação e as drogas na escola, e aquele delegado Zacone que esteve lá, uma das coisas que ele falou é o seguinte: se existe uma lei mais racista nesse país, se chama a lei contra a maconha. Porque a lei contra a maconha, ele falou da lei do bico, né? Porque todas as culturas tradicionais africanas e matriz africana foram discriminadas. Você não vai chegar lá para o cara que é lá da Colômbia, ou que é um cara lá que vive lá nos Andes, e falar que não masca a folha da mão. Como é que você vai falar para um cara que tem uma cultura milenar para dizer, não faça isso? E se nosso aprendizado tecnológico, a chamada biotecnologia, e não é nem biotecnologia, é biopirataria, todos os remédios, as ervas medicinais que foram os negros, né, aqueles chás, aquela cultura milenar lá das cavernas, hoje foram usadas e usadas pelos laboratórios, fins lucrativos, né? E o retrato dessa discriminação, de tratar o outro como diferente, como feio, né? E basta ver, o próprio delegado colocou, que, assim como nos Estados Unidos, um terço dos jovens estão atrás das grades, negro, né, de adolescentes. Aqui no Brasil, as delegacias e os presídios estão abordados de negros. E por causa do quê? De drogas, da maconha. A maconha é um elemento racista, né, do ponto de vista que o negro não precisa nem ter documento, não tem documento. Ele parou ali numa blitz, quer saber se você é trabalhador, eu cheguei de emprego. Então, se a escola está ali, né, o meu vizinho, o público-alvo é produto dessa realidade, eu não tenho como esconder. Porque você vai chegar para um jovem que o cara do tráfico, o cara de arte, o cara da venda, está na porta dele todos os dias. É bom isso? Não é bom. Agora, o papel, não o papel da escola como protagonista, né, é tentar mostrar para aquele jovem, né, que existem outras saídas. Agora, a escola pode discutir a questão tenta montar o já tem a passeada da maconha em todo o Brasil, quer dizer, vamos trazer esse tema à luz do direito, porque o problema não é o usuário da maconha, o problema é as pessoas que vendem produtos que podem causar mal à saúde. A pessoa de repente vai cheirar um pó, aquilo não é pó, aquilo é uma outra coisa, e aquilo ali pode matar a pessoa, porque não tem controle sanitário. Né? Assim como um remédio, você vai comprar uma lata de sardinha com conserva, tá lá, quais são os elementos? Aqui não faz mal à saúde, né? Você comer frituras, coisas assim, isso faz mal à saúde, mas pelo menos você tem um controle técnico. O que se quer com essa chamada hoje é a discussão sobre essa questão da maconha, liberação ou não, descriminalização das drogas, significa para algumas pessoas, alguns segmentos, trazer o que está à margem da luz para dentro da luz, para que você tenha o controle. Mas se o cara quer vender maconha, é o seguinte, vem igual Hollywood, paga imposto, crie meios de cura, né? Então é o seguinte, vamos pegar 50%, 70% desse imposto que vai colocar, vamos criar meios de tratamento, de educação, de fomento. E a gente para com essa hipocrisia, porque sinceramente, hoje chegamos a um ponto nos presídios que o cara não tem espaço nem para deitar, um tem que ficar em pé e o outro deitado. E qual é a grande variável disso? É droga. Então, o senhor é a favor da liberação da maconha? Eu sou com impostos. Com impostos e com regras. E com regras. Com regras.
interessante. Os cubanos vieram para cá, né? Os médicos nossos, eu tive passeata de médicos, eu filmei, inclusive, as passeatas dos médicos aí, essa questão aí dos médicos ir para áreas mais periféricas. Agora, os médicos, os novos médicos aqui, eles são treinados nos laboratórios para criar uma dependência de você comprar um remédio, mas você não é para se curar, não é para você ter uma dependência química em relação àquela coisa lá daquela droga. Já o médico cubano, que é negro, que é feio e etc., a filosofia do médico cubano é preventiva, né? Ou seja, ele não está ali para estimular, comprar e você ganhar comissões em venda de remédio, não é o que acontece aqui. E por isso que você vê que quando chegaram os negros cubanos, né, e parecendo uma doença, os brancos falaram, porra, isso aí não é médico, isso aí é minha doméstica, entendeu? E uma baita discriminação em relação aos negros, né, médicos cubanos. E agora você está vendo que centenas de médicos cubanos estão indo lá para a África, lá a questão do ebola lá, mas estão indo lá com a sua tecnologia, né? Então vamos parar com essa hipocrisia, né, da discriminação. A quem interessa a discriminação? A quem? Quem é que se louco dela, né? Então, uma coisa, se você dissesse, não, é drogado, então não presta, elimine-se. Então aí a gente está indo na hipocrisia porque isso aí por trás tem vários setores, né, envolvidos, poder econômico, e o próprio Estados Unidos já entendeu que essa lógica, então já tem mais de 14 estados nos Estados Unidos, se você quiser comprar uma coisa, você vai paga imposto. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre tendências segundo Libório. Ele fala que tendências é como se fosse uma moda, tipo CIA, inverno, verão, moda. As tendências pedagógicas é a mesma coisa. Aí Libório fala que a prática educacional ela é estritamente pedagógica. Ele nos faz essa pergunta. Não é. Ele fala que ela pode ser influenciada também por elementos sociopolíticos, que é o que a gente estava discutindo no início, né? Como leis, economia, justiça, Senado social, etc. Então eu vou falar um pouquinho da tendência pedagógica liberal tradicional. É a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir o seu papel na sociedade. Aí o que são os conteúdos? São conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdade absoluta. É igual o amigo que estava falando comigo certa vez. Ele falou que os alunos eram nós, né, mentes vazias, como se fossem mentes vazias, e o professor chegava lá na frente, onde existiam as carteiras, tudo enfileirada, como acho que até hoje é, né? E o professor chegava lá na frente, falava, passava o conhecimento, as crianças absorviam e aquilo ficava para eles. Isso aí na tradicional. A escola era um espaço de disciplinamento do aluno, onde o professor ele era considerado uma autoridade, na tradicional. A autoridade não pelo conhecimento que ele tinha com ele, mas a autoridade de autoritarismo mesmo. O que ele falava devia ser obedecido. O ensino era o mecânico e a memorização, tinha que memorizar. A preparação do aluno, generalização. A aplicação era a avaliação do caráter coercitivo. E os conteúdos de aula eram enciclopédia, era intelectualismo, humanismo e a famosa decoreba. Aí depois vem a tendência pedagógica liberal renovada progressivista, onde a escola continua a preparar o aluno para assumir seu papel na sociedade, adaptando-se às necessidades do educando ao meio social. Por isso a criança deve imitar a vida. Defende-se a ideia do aprender fazendo, né, centrado no aluno, valorizando as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo, e o professor, eu quero falar essa parte, que a ideia do professor não tem mais tempo. O professor agora ele é considerado autoridade, mas assim, o centro agora são os alunos, né?
Os alunos têm mais liberdade para criar. Não precisa mais do professor ter aquele autoritarismo e ficar aquela obediência. Ele agora, ele é um receptor, ele estuda praticamente junto com as crianças. Entendeu? Verão não diretiva, que é a escola nova. E eu tirei uma fala, uma parte que eu vi na internet de Carl Roger, que ele vai falar que a única coisa que se aprende e que realmente faz diferença no comportamento da pessoa que aprende é a descoberta de si mesma. Ou seja, nessa tendência pedagógica, o professor trabalha como facilitador, um mediador entre o aluno e o aprendizado. Ou seja, essa tendência, a preocupação da escola é com questões psicológicas do aluno. Ou seja, a escola vai se preocupar com a sensibilidade do aluno. Inclusive, eu li na internet uma pesquisa com uma professora que estava terminando seu mestrado e ela ia falar justamente desse tema da não diretiva. E ela pegou os 2 alunos que ela tinha, que tinham notas ruins. Ela pegou esses 2 alunos e fez uma pesquisa com eles. Nessa pesquisa, ela viu que eles tinham problemas familiares, um por ser negro e um por ser o pai ter sido presidiário, ele era ex-presidiário. O que ela fez? Ela trabalhou com eles no íntimo deles, na sensibilidade, no histórico que eles vinham trazendo da família. Hoje em dia, um é juiz e a menina é médica. Essa pesquisa, né? Ela trabalhou com eles toda essa parte. E eles que eram os piores alunos da turma foram os que hoje têm os melhores empregos. Então aqui eu continuo dizendo que o professor exerce o papel de facilitador, aceitando a pessoa do aluno como ele é. Ou seja, o professor se torna um especialista e não só um mero professor que vai chegar e passar o conteúdo do aluno. Ele vai trabalhar com a individualidade daquele aluno. Nessa tendência não existe uma metodologia definida, ou seja, vai trabalhar na verdade com o desempenho do professor. O professor é que vai ter que ter sensibilidade para detectar naquele aluno a deficiência, não a deficiência, mas a dificuldade que ele tem de isso é libertadora. Antes de entrar nessa tendência, vou falar um pouco assim da minha experiência como professora, que eu não fui normalista no segundo grau, então eu aprendi essa professora na faculdade. E quando a gente começa a estudar essas tendências, a gente fica meio que maravilhado, né? Principalmente essa que eu vou entrar agora, que é a pedagogia da autonomia. Eles, Paulo Freire, é o meu herói, que maravilha. E quando a gente vai para a sala de aula, a gente pensa, Piaget enganou, Paulo Freire mentiroso. Porque a gente vê que, na realidade, a gente não consegue colocar em prática essas tendências ali, ali fielmente ao que ela propõe. Então, tudo a gente vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, para poder criar a nosso próprio método, a nossa própria metodologia dentro de cada escola, dentro de cada sala de aula. Mas, assim, se a gente parar para pensar nessas tendências, a gente realmente fica encantado. E essa progressivista libertadora, também é denominada pedagogia da libertação ou da autonomia de Paulo Freire, faz parte dos postulados centrais de Paulo Freire, agora conhecido e pesquisado em diversas universidades ao redor do mundo. Essa pedagogia propõe uma educação crítica a serviço da transformação social. Na metodologia de Freire, o mestre se posiciona ao lado de seus aprendizes para que juntos possam organizar as atividades desenvolvidas nas classes, todas baseadas no debate de temáticas sociopolíticas, que são os temas geradores, inerentes ao contexto vivenciado por eles. Assim, seu método não age apenas no circuito educativo, mas também na economia, na política e nas demais esferas da vida em sociedade. Sua criação, conhecida como método de educação libertadora, passa por 3 estágios. O primeiro é aquele da investigação do professor, durante o qual o mestre e o aprendiz descobrem vocábulos e questões que têm maior importância na existência do aluno no interior do grupo no qual ele vive. Tem que ser tudo contextualizado com a realidade do aluno. A segunda etapa é da tematização. Esta é a instância de conscientização em relação ao mundo por meio da avaliação dos sentidos sociais, assuntos temáticos e palavras. O terceiro momento é o da problematização, quando o professor
histórico crítico. Nela, o papel da escola vem como difusão de conteúdos. Há conteúdos concretos que devem ser transmitidos para os alunos. Esses conteúdos são culturais universais que são incorporados pela humanidade dentro da realidade social. Então, busca conteúdos atuais para o aluno. Os métodos. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno complementada com o saber sistematizado. Um vídeo bem legal, tem muitos no YouTube, né, uns curtis e tudo, mas o bem interessante é um que fala da tendência, o tema dele, né, para quem quiser assistir em casa, é Tendência Crítico-Social dos Conteúdos. Ele é um filmezinho de 11 minutos e 52 e ele fala de forma bem legal de todos que eu assisti como é essa tendência, para clarear um pouco, né, para quem quiser assistir em casa. O professor está na sala de aula como mediador, como canal de conhecimento. A aprendizagem é baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Aí tem seus representantes